Olá, boa tarde. Meu nome é Osmar Zibelli e falando em nome do canal Polarizei, estou fazendo aqui um pequeno vídeo de apresentação do canal e para a apresentação do canal vou fazer alguns comentários sobre a influência do professor Olavo de Carvalho em relação a todos os nossos estudos e a todos os nossos objetivos. O meu primeiro contato com a obra do professor Olavo foi com as obras O Imbecil Coletivo 1 e com O Jardim das Aflições. No caso, a minha edição aqui do Imbecil Coletivo ela é de 2006 e O Jardim das Aflições, esta edição é deixa eu ver, acho que de 2004, se eu não me engano, isso, de 2004. Por meio dessas duas obras, eu tive um contato com o professor Olavo muito diferente da maioria das pessoas que conheceram-no por meio do YouTube. E é importante que nós tenhamos em mente que a obra de um autor não pode ser avaliada segundo um registro feito pelo YouTube. Não porque a ferramenta não possa vir a ser explorada de forma adequada, de forma conveniente. É claro que pode, mas normalmente o objetivo de um vídeo do YouTube é um tanto quanto diferente. Ele é no máximo um objetivo de divulgação. Diria que a influência da obra do professor Olavo em relação àquilo que o Polarizei representa é extremamente significativa e extremamente forte. E em meu nome pessoal, o professor Olavo vocalizava coisas que eu não tinha capacidade intelectual suficiente e adequada de expressar. E isso foi extremamente interessante. Foi um processo de aprendizado do meio de discussão desenvolvido pelo professor Olavo. O professor Olavo, para mim, ele cumpre alguma coisa assim como quem abre sendeiros, quem abre caminhos. É indiscutível o tamanho da sua influência nos movimentos políticos de hoje e na abertura do mundo intelectual, que até então era um mundo intelectual extraordinariamente limitado. Limitado no sentido de dedicar-se apenas a um campo ou apenas a uma visão de mundo ou uma visão sobre a vida. Não foi apenas o professor Olavo quem colaborou para digamos, para essa estrada de Damasco. Existem outros autores, outros influenciadores, mas talvez não tão significativos quanto ele. Entre os outros influenciadores pessoais meus, eu diria particularmente o padre Paulo Ricardo, num sentido um pouco distinto, um pouco diferente do professor Olavo, mas antes de mais nada complementar. Diria que o professor Olavo cumpre um caminho como a jornada do herói de que fala Joseph Campbell. Ele mergulha dentro de um problema, sai deste problema engrandecido e, saindo engrandecido, leva às demais pessoas uma nova situação, um novo processo. Eu acho que este é o ponto fundamental da obra do professor Olavo. É inegável que, devido à sua contribuição em associação com editoras específicas, em associação com grupos que ele desenvolve, cria a alternativa e a opção de acesso a um conjunto de autores que até então, não vou dizer que fossem propriamente desconhecidos no Brasil, mas certamente não possuíam a envergadura de divulgação que passaram a vir a ter a partir do trabalho dele. Wolfgang Smith é um, Vogelin é outro, Scruton é outro, Dalrymple é outro, enfim, Thomas Sowell é outro. Não vou dizer exatamente um renascimento, mas uma extraordinária divulgação da Escola Austríaca de Economia também está diretamente relacionada à questão da colocação do professor Olavo. E é um fato um pouco curioso, porque de forma razoavelmente recente, o professor Olavo também foi herói de tirinhas em quadrinhos de extraordinária
qualidade, diga-se de passagem. E também eu confesso que há uma coisa que ele mesmo tem um extremo orgulho e eu reafirmo, eu nunca vi propriamente muitos filósofos serem ostentados em camisetas pelas ruas do Brasil afora. Aliás, não só pelo Brasil, pelo conjunto como um todo. Ainda que o Imbecil Coletivo e o Jardim das Aflições tenham exercido uma grande influência quando eu os li, diria que, para mim, e aí é um testemunho pessoal, evidente, para mim, a questão prioritária da obra do professor Olavo está relacionado à leitura e ao estudo da nova era e à revolução cultural. Eu acho, para mim, esta obra foi um divisor de águas, e a partir desta obra, da leitura e do estudo desta obra, comecei a dedicar-me de uma maneira diferenciada aos estudos sugeridos por ele mesmo ao longo do seu texto. É impressionante a influência que o professor Olavo desenvolveu do ambiente cultural brasileiro, goste você ou não das obras dele. Um fato que, por experiência, posso afirmar, tanto no lado positivo quanto do lado negativo, a maioria das pessoas que emitem opiniões sobre o professor Olavo não tem conhecimento da sua obra, não avançaram na sua obra. No máximo ficaram ligados mais ou menos nas obras de divulgação do professor Olavo. Tudo aquilo que você precisa para não ser um idiota é uma delas, ainda que tenha sido organizado por uma pessoa que posteriormente deu as costas ao professor Olavo, um cão que morde a mão de quem o alimenta. Mas existem várias situações neste mesmo sentido, e que julgo que ao longo do período de tempo a justiça será feita à enorme contribuição do professor Olavo. Sugeria a todos vocês que efetuassem de fato leitura da obra do mesmo, não estivessem limitados aos acessos do YouTube, ainda que, destaco, o curso online de filosofia traz insights extremamente interessantes para que você possa vir a criar, a desenvolver alguma forma de visão de mundo, evidentemente pautada por aquilo que ele desenvolve dentro destes cursos. Num primeiro momento, eu não vou me dedicar a uma obra em específico, falo apenas da questão e da influência dele como um todo, e enfatizo o quanto essa colocação, esta apresentação, digamos assim, do professor Olavo é significativa para o grupo do canal Polarizei. O grupo Polarizei tem por princípio defender de forma enfática tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Sugiro que todos, na medida do possível, possam vir a acessar os nossos canais para que possamos expandir as nossas mensagens. Um forte abraço a todos.